Já entramos? Fiquei na dúvida aqui se a gente já entrou. Deixa eu só confirmar então. Aguardando só confirmar, eu não sei se a gente está ao vivo ou não. Eu não sei se a gente está ao vivo ou não, porque não está me aparecendo aqui na tela. Eu vou tentar fazer uma chamada aqui com o Hector e depois eu começo. Eu imagino que esteja online, mas eu não tenho certeza, tá? Se alguém consegue dar um ok aqui para mim, ou se estão vendo no Face, se consegue colocar, eu não estou vendo.
Meu microfone está aberto agora. Agora sim. Eu divulguei um pouco naquele que você me mandou. A hora que puder, então. Podemos, então? Tá, vou desligar aqui, então. Até logo. Bom, eles estão tentando colocar. Parece que agora vai, mas eu não sei se está naquele link. Não sei. Tá. Boa noite, amigos. Meu nome é Alessandra Minatti. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou de São Paulo, me conhecem como Ale Minatti. Trabalho com basquete feminino já há 26 anos e eu estou há 17 já no clube chamado Centro Olímpico de Treinamento, em São Paulo, e nós disputamos campeonatos estaduais, algumas competições nacionais com o clube, com algumas outras modalidades, e a minha formação é em educação física, sou especialista em treinamento com criança e adolescente, a minha grande área de pesquisa e a minha paixão é trabalhar com criança e adolescente. Sou mestre em fisiologia do exercício nas áreas de psicobiologia, gosto muito de estudar comportamento e criação de formação de novos hábitos. E nos últimos anos, a gente, embora esteja há 26 anos com o basquete feminino, embora muito tenha sido conquistado, a gente trabalha com a base, foram muitos anos que a gente conseguiu colocar meninas na seleção brasileira, nas seleções paulistas, formar mais de 3 mil jovens atletas ao longo desse período, mas nos últimos anos alguma coisa diferente foi acontecendo, eu estou acompanhando aqui do lado também, deixa eu ver se está tudo ok. Nos últimos anos alguma coisa começou a incomodar um pouquinho mais, aquilo que funcionava muito bem, a gente tinha uma metodologia, a gente tem uma metodologia muito formalizada, com aplicações, com indicadores de controle muito rigorosos, e por algum motivo, algum tempo, de uns 3 ou 4 anos para trás, alguma coisa começou a não funcionar. Eu, claro, imaginei que o problema fosse eu, que por algum motivo eu não sabia mais da treino, que eu não estava mais apta ou tão apta a realizar as minhas atividades, e eu passei a questionar o meu próprio trabalho, né? Isso é um momento muito ruim, porque a gente começa a fazer uma contagem regressiva para se aposentar, ou para começar a questionar o que fazer então, já que eu imaginava que o problema fosse eu. Então eu conversei com vários colegas, e vários colegas na mesma situação. E aí eles me disseram assim, não, estamos todos aplicando metodologias que sempre foram aplicadas e por algum motivo as coisas estão diferentes, a nova geração está diferente. Então o problema são eles, os jovens.
E aí, claro, eu fui fazer uma grande pesquisa com a juventude, especialmente o que a gente chama de nova geração, a era digital, os millennials, centênios. E o que eu descobri foi que, apesar do mundo ser completamente novo e essa ser uma geração sem precedentes, o que eu descobri é que eles, como nós, desejam a mesma coisa. Eles querem sucesso na vida, eles querem mudar o mundo, eles querem ser reconhecidos, amados, eles querem, enfim, construir alguma coisa significativa. Talvez não saibam como nós não sabíamos no nosso tempo. E aí eu pensei, então, o problema também não está só neles, né? E então eu fui para a última escala, que é a presença dos pais. Então, nós estamos na quadra com os atletas que vêm de casa. E resolvi conversar com vários e vários pais sobre as dificuldades, sobre como eles entendem essa nova geração. E o que saiu disso tudo foi uma grande pesquisa do que eu chamo de tríade entre pais, atletas, treinadores, que me levou para o que eu hoje mais gosto de fazer, que são as palestras de orientação para pais e treinadores de jovens atletas. O que a gente percebe nisso tudo? Que existe um desalinhamento de expectativas, ou talvez as nossas expectativas elas estejam distorcidas por conta do grande problema, que não é nem os pais, nem os atletas, nem os professores, mas a nossa cultura. E o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é uma grande reflexão, é um convite a você pensar como seria a nossa prática, o nosso trabalho, se você for familiar de uma criança esportista, como seria a sua vida em casa, se nós imediatamente conseguíssemos reduzir as nossas preocupações, se a gente conseguisse se comunicar melhor com essa nova geração, se a gente conseguisse colocá-los numa posição de treinar melhor, de se comportar melhor, ou de conseguir entender o mundo melhor, de modo a eles terem menos ansiedades, menos medos, estresse, de modo a todos nós reduzirmos nossas preocupações e focar só no que realmente interessa, que é o desenvolvimento através do esporte, no nosso caso, o basquetebol. Como seria esse mundo se essa comunicação fosse possível? E foi isso que eu resolvi levar para os pais, um grande modelo de comunicação. E é isso que eu acho que é a nossa fundamental função enquanto treinadores, de orientá-los para esse mundo novo, para nós também podermos ajudar mais nossos atletas, para a gente poder atingir resultados maiores e não só preocupados com resultados de ganhar ou perder jogo, mas de formar pessoas incríveis para trabalhar de verdade com o que eu gosto de chamar de excelência, mas não necessariamente de primeiro lugar no pódio. Então, o que eu sugiro disso tudo, né? Pode não ser fácil ser familiar de uma criança esportista, e pode não ser simples para os treinadores lidarem com esses familiares, como os familiares lidarem com os treinadores, porque pode ser uma experiência muito emocional, né? O esporte traz uma carga emotiva muito grande, envolve sistemas de memória muito grandes, e todo mundo pode se envolver de forma emocional muito intensa, o que faz com que muitas vezes a gente não tome as melhores decisões, e muitas vezes os pais se surpreendem quando eu falo para eles que 70% das pesquisas, né, que eu fiz entre os pais, com crianças que evadiram, muitas vezes tinham itens ligados ao comportamento dos pais. Isso muitas vezes surpreende. Mas, além, então, o que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? No meu ponto de vista, e essa é a proposta, a gente procura alinhar. Primeiro, informar. Primeiro, fazer com que todos pensem na mesma linha sobre o que o esporte pode fazer na vida de uma criança. Eu acredito no esporte como ferramenta de desenvolvimento humano, e eu tenho certeza que todos os meus colegas também. E os pais, quando eles colocam as crianças no esporte, também. Mas as estatísticas, e está aí em todos os artigos científicos, mostram que 75% das crianças saem da prática organizada antes dos 13, 14 anos de idade.
Se todo mundo acredita que isso é um ambiente muito bom, excelente para uma criança se desenvolver, por que é que as nossas crianças estão evadindo? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque nós estamos perdendo o poder de uma ferramenta que, para mim, é uma das maiores e mais democráticas ferramentas que a gente tem, que é a prática esportiva organizada. Bom, Ale, então, o que a gente poderia fazer? Poderíamos, primeiro, apresentar essa tríade, e enquanto treinadores, apresentar aos pais essa tríade e conhecer quem são os pais, de maneira geral, quem são os treinadores e quem são os jovens atletas. Só dessa forma a gente consegue entender quais são as expectativas de cada um, porque quando está tudo alinhado, está todo mundo feliz. À medida que isso se desalinha um pouco, começam alguns incômodos. E se isso se desalinha demais, pode haver conflito, pode haver ansiedades extremas, chateação, tristeza, pode haver depressão. Então a ideia é a gente alinhar. E essa é a primeira coisa que eu sempre indico para que a gente possa orientar os pais, apresentar aos pais quem são os personagens da tríade. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui. Como que a gente faz isso, Ale? Numa palestra, normalmente, eu apresento aos pais dizendo o seguinte, olha, se a gente quiser entender esse universo, a gente primeiro precisa saber quem está nele, né? Porque se você pensa numa criança pequenininha jogando basquetebol, uma criança de 5, 6 aninhos, com aquele colete bem comprido, jogando, as crianças correndo para lá e para cá, normalmente nem vai ter árbitro nessa situação, mas as crianças correndo para lá e para cá, com professores, com pais, está todo mundo se divertindo, está todo mundo muito feliz. As crianças gritam, fazem cesta do lado certo, fazem cesta do lado errado, está todo mundo se divertindo e está tudo bem. Mas, em algum momento, e nesse caso não tem nem árbitro, se tiver ele é só educativo, mas em algum momento, ao longo dos próximos anos, alguma coisa acontece. E se você for de novo assistir um jogo das crianças, talvez agora com 10, 11 anos, uma outra cena se apresenta para a gente ali. E aí é uma cena completamente diferente, é uma cena onde as crianças continuam lá querendo se divertir, mas em volta aparece o caos, parece que a gente está numa final de Olimpíada, não importa que jogo seja, parece que a gente está no fim do mundo, numa guerra, porque existem pais gritando do lado de fora, existem treinadores gritando do lado de dentro, existem crianças sem entender direito o que está acontecendo, e todo aquele ambiente de diversão se transforma num grande ambiente de tensão. As crianças não entendem exatamente o que está acontecendo. E é aí que eu gostaria de refletir com vocês. Em que momento, lá atrás, em que momento que a competição deixou de ser aquele prazer que era no começo e passou a ser esse peso ou essa indicação de valor dentro de um trabalho. Porque não são as crianças que começam a mudar a compreensão do que é a competição. Normalmente, somos nós do lado de fora. E aí a gente tem pai de tudo que é jeito, gritando, torcendo. Talvez aconteça só aqui no Brasil, não sei, talvez lá fora não aconteça, mas de maneira geral, acontece em todo lugar. Não é? E o que acontece é o que eu gosto de chamar, ou que a gente percebe, de tirania do agora. Existe uma cultura imediatista que coloca na nossa cabeça que são os resultados que são mais importantes. Se a gente fosse pensar no que é excelência de fato, a gente deveria pensar, estou com calor, gente, eu vou tirar aqui a camiseta, a gente deveria pensar em, só um minutinho, a gente deveria pensar em desenvolver a pessoa que está ali treinando para o alto desempenho, sabendo quem é essa pessoa, como ela deve ser, como ela deve se comportar, se formar, pensar. Eu posso desenvolver essa pessoa, então eu preciso de um processo, uma construção de um plano para que eu chegue naquela pessoa que eu gostaria de ser, ou que eu gostaria que a minha criança se tornasse, e só depois eu chegaria aos resultados.
De modo que, quando a gente fala de excelência, seria muito mais adequado pensar em desenvolver a pessoa, organizar o processo e, então, observar os resultados. Resultados não estão sob o nosso controle. Resultados são probabilidades e, portanto, a gente observa. Né? Mas o que a nossa cultura faz? Ela inverte isso de modo a hipervalorizar o resultado, o que oprime a pessoa com muita pressão, com muita cobrança, e desvaloriza todo o processo. De modo que, à medida que a criança vai percebendo isso de forma inconsciente, claro, e muitas vezes os pais também estão inconscientes, porque é a cultura, às vezes até nós, treinadores, não nos damos conta disso. O que vai acontecendo é que a mensagem que a gente recebe, e de maneira muito geral, porque não é só aqui no Brasil, é que o que fazemos é mais importante do que o que somos. De modo que o meu desempenho determina e é indicador do meu caráter. E olha como isso é fundamental na cabeça de uma criança. Porque uma criança pode imaginar que se ela não for boa jogadora, se ele não for um bom atleta, ele não é uma boa pessoa. E isso é muito, muito sério, porque, claro, a imensa, esmagadora maioria de nós deseja ser uma boa pessoa, e a gente se considera uma boa pessoa, e a gente deseja ser reconhecido como uma boa pessoa. De modo que se o meu desempenho determina quem eu sou, então, claro, se eu não sou bom no desempenho, eu não vou nem tentar, porque se eu errar, talvez, não sendo bom jogador, eu não seja uma boa pessoa. E isso limita o processo, porque o processo para as crianças é justamente tentativa e erro. Errar é parte fundamental do processo, mas a nossa cultura hipervaloriza isso e não deixa com que nossas crianças e nem nós fracassemos. De modo que o treinador, muitas vezes, e eu já caí muitas vezes nisso, o treinador também pode Sí, estamos viendo. En un momento Ale Minati volverá, la perdimos. Está saliendo este conversatorio. Alguno que me está viendo mientras esperamos que Ale Minati vuelva a la pantalla. Algún problema de conectividad que estamos viendo. Yo me voy a conectar con ella. A ver. Intenta entrar de nuevo. Yo estoy saliendo en la página, tomé la transmisión yo, intenta de nuevo a ver si es tu internet. Estamos tratando de comunicar, yo estoy acá en Uruguay, ahora está entrando Ale Minati, vamos a tratar de darle entrada. Hola, Ale. Ahora estamos entrando. Bueno. Oi lá, Hector. Foi um problema de internet? Aconteceu alguma coisa. Internet, eu tive que trocar para o celular, porque a rede aqui parou geral. Bueno. A gente consegue continuar por aqui? Estamos bien, sí, poder continuar. Yo voy a guardarme un poquito. Tá.
Me desculpem, algum problema aqui da internet que simplesmente desabou. Me perdoem profundamente aqui, né? Mas como eu estava no raciocínio com vocês, né? Quando nós colocamos o nosso desempenho com o nosso caráter, pode acontecer também de nós, treinadores, acharmos que se o meu time não vai bem, eu talvez não seja um bom treinador. E se eu não for uma boa treinadora, eu não sou uma boa pessoa. E isso é muito, muito delicado. Imagina a criança crescer toda a juventude dela com esses valores. E aí, muitas vezes, as pessoas não se dão conta, né, do quanto a gente replica isso no dia a dia, né? Eu pergunto para os pais assim, olha, vamos supor que você não pôde, tá? Você não pôde ir no jogo do seu filho. Não deu, aconteceu alguma coisa, você não pôde estar lá. Então, o que você pergunta primeiro, assim que você vê a sua criança? Normalmente, os pais nas palestras, eles respondem, e aí, ganhou o jogo? E aí, quantos pontos você fez? E aí a criança, claro, ela fica ali e tal, se ela ganhou, ela fica feliz, porque na verdade ela correspondeu à expectativa da família, ou dos treinadores e dos colegas, mas se ela responde para você, não, não ganhamos o jogo, ou não, eu não fiz pontos. Normalmente as mães me respondem assim, não, Lê, mas nesse caso eu digo assim, tá tudo bem, meu filho, na próxima você vai conseguir. Ou seja, não só a gente já tinha reforçado de que o desempenho da criança é a nossa primeira preocupação e, portanto, o resultado é importante, como na seguida a gente diz, sim, tolero desta vez, mas estou esperando que você melhore. E essa é uma mensagem subliminar que a gente precisa refletir muito, porque todas as nossas crianças estão expostas a essa cultura que tende a inverter os papéis. E quando a gente volta lá para aquela quadra onde tem pais gritando, parecendo técnicos, dando informação do lado de fora, treinadores brigando com o árbitro assumindo uma postura de muito poder, enfim. Quando a criança percebe esse tipo de ambiente, não só ela fica confusa com a inversão dos papéis, como existe uma sobreposição dos papéis. Existe mais de um treinador. É muito natural para a criança, como nós, se tivermos no trabalho e a gente levar uma bronca do nosso chefe. Tá tudo bem, né? A criança, ela entende muito naturalmente a relação com o treinador. Mas se do lado de fora tem mais 2, 3, 8 treinadores, sobrepor essa pressão é muita coisa para uma criança. Ainda mais quando do outro lado o técnico também está gritando. O árbitro está se posicionando e se colocando, e existe essa enorme sobreposição, mostrando para a criança que o desempenho dela é importante e tem muita gente na expectativa quanto ao desempenho dela. E isso muitas vezes leva a ansiedade extrema, leva a nervosismo, o que naturalmente não vai deixá-la tomar as melhores decisões e muitas vezes vai fazer com que a criança saia da atividade de maneira muito precoce. Então, quando a gente pensa em alinhar essas expectativas, a gente precisa conhecer quem são as pessoas que estão ali e depois entender o que o esporte pode fazer por essa criança. E essas pessoas, normalmente, pelo menos nas algumas centenas aí de pessoas, talvez milhares, que já participaram das palestras, dentro daquilo que eu venho pesquisando, a gente, de maneira geral, claro, cada um é um, mas de maneira geral, os pais, eles são aquelas pessoas que são super envolvidas, ou pelo menos interessadas na vida da criança. Eles têm, claro, um desejo, uma expectativa que a criança tenha sucesso, que ela possa crescer, eventualmente que ela possa se destacar na modalidade dela, na categoria dela, no time dela.
mas ela também traz algumas preocupações, preocupações de que ela se frustre, preocupações de que ela possa se machucar, preocupações de que possa ser um ambiente que de alguma forma possa levar a algum tipo de injustiça para a criança. E esse tipo de sentimento gera muita preocupação, alguns medos e muitas vezes um comportamento que, ao invés de ajudar, na verdade, atrapalha o desenvolvimento da criança. Mas é claro que estão todos ali com muito desejo de acertar, né? Essa é a expectativa, que eles cresçam felizes. E aí, os treinadores normalmente são pessoas abnegadas, que adoram o que fazem, especialmente no basquete, são apaixonados. Eles querem sim ver suas equipes, não importa o nível, pode ser um programa social, pode ser um grupo que nem compete oficialmente, mas ele quer ver seu grupo evoluindo, crescendo, se for competitivo, ganhando, participando bem das competições, pelo menos. Mas ele também tem as suas preocupações. Ele tem o desejo sempre de que as famílias estejam apoiando o seu trabalho, que a instituição esteja apoiando o seu trabalho, porque uma das grandes preocupações dos treinadores é a falta de reconhecimento que eles percebem, porque não é fácil. A gente ganha pouco e muitas vezes, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem que ter 2, 3 e muitos colegas, como eu, já chegaram a ter 4 empregos para a gente poder, claro, ter um rendimento um pouco melhor. O que rouba da gente tempo com a família, tempo de estudo, tempo de aprofundamento nas nossas atividades, de conhecimento dos adversários, tempo precioso para o nosso crescimento também. Então a gente tem muita preocupação de que essas coisas externas atrapalhem, claro, a nossa expectativa de fazer um bom trabalho. E, claro, os atletas, que eles estão lá basicamente no primeiro momento para se divertir, para conhecer amigos, para aprender coisas novas, para serem desafiados, e essa geração em particular está lá para experimentar. E isso é o grande diferencial das gerações anteriores. É isso que os pais precisam ser orientados, porque quando o bisavô educou o meu avô, funcionou muito bem. E a mesma educação do meu avô para o meu pai funcionou muito bem. Do meu pai para mim, funcionou muito bem. Mas da minha geração para as gerações atuais, nem tudo funciona da mesma forma. Porque essa é uma geração única, sem precedentes na história, porque a gente vive numa era digital. Então essas crianças, elas são mais experimentais do que competitivas. Elas são mais cooperativas e são menos ambiciosas, né? E isso são características que mudam completamente o comportamento do jovem de maneira geral e, obviamente, do jovem dentro das quadras, da piscina, de qualquer modalidade. Eu tenho feito palestras em várias modalidades individuais e coletivas e muitas problemáticas desse desalinhamento de expectativas têm acontecido. Então é muito importante a gente orientar as famílias de que o papel do esporte ele é muito além daquele papel técnico. Então eu gosto de dizer que a gente tem 5 pilares, porque favorece o entendimento, né, das famílias. São 5 pilares em que o esporte vai ser fundamental. Primeiro, o pilar físico. Se a criança praticar, correr para lá e para cá, fizer alguma atividade, ela vai ter benefícios na sua qualidade de vida, na saúde, nos índices metabólicos, né? E isso a gente envolve um tripé, aí eu gosto de chamar de tripé de energia: sono, alimentação e exercício. Então, sua criança praticando, ela já tem benefícios. O segundo pilar é o pilar técnico. No caso do basquete, os nossos fundamentos aqui: passe, drible, arremesso, rebote, enfim, uma série de fundamentos específicos que são do basquetebol. Poderia ser do voleibol, poderiam ser fundamentos da natação, do judô, de qualquer modalidade. E normalmente é nesse pilar que todo mundo olha. Aí o terceiro pilar é o pilar cognitivo. E eu gosto de dizer para as famílias que, se Deus me livre, a gente não quer, mas se em algum momento a gente faltar a nossa criança, quem não gostaria de ver a sua criança ou seu jovem atleta tomando decisões inteligentes sem depender muito de outras pessoas? Esse é o mundo ideal
para um jovem especialmente. E isso se treina, porque são habilidades. Habilidades de reconhecimento de estímulo, de tomada de decisão, de processamento de informação, de sistemas de memória. Um quarto pilar seria o pilar emocional, em que a gente desenvolva habilidades emocionais, em que a gente trabalhe, especialmente nessa geração, o gerenciamento da inteligência emocional, potencializar emoções boas, como disciplina, positivismo, alegria, e reduzir ou eliminar, se for possível, as emoções negativas que muito comumente aparecem, como ansiedade, medo, raiva, impaciência, nervosismo, e por aí afora, não é? A ira. E o último pilar seria o pilar social, com habilidades sociais, habilidades interpessoais, né, de comunicação, de enfrentamentos, mas não de brigas, de enfrentamentos, de conversas, de saber se posicionar, de mediar conflitos, o que acontece muito, especialmente no meio das crianças, de civilidade, de fair play, de trabalho, de posicionamento dentro de uma equipe, de reconhecimento do seu papel, seja como líder, seja como liderado, de saber a sua importância e de preparar essa criança também para ser um líder ou para ser alguém que está sendo liderado e contribuindo com tanto ou mais importância quanto o próprio líder, né? Então, todas essas habilidades são fundamentais para a vida da criança. Mas, normalmente, quando acaba o jogo, a gente pergunta: quanto foi? Ganhou? Quantos pontos você fez? Quantos rebotes você pegou? Quantos tocos você deu? Quantos lances livres você fez? Tudo isso são metas estatísticas e dizem respeito ao resultado. De modo que todos os outros 4 pilares, que são os pilares que vão ficar para a vida inteira da criança, eu gosto de dizer para os pais o seguinte: olha, daqui 20 anos, se eu encontrar vocês no shopping, a gente não vai ficar fazendo uma bandeja, a gente não vai fazer um lance livre no meio da praça de alimentação. Mas todos os outros 4 pilares estarão presentes na vida da criança para sempre. Pilar físico, cognitivo, emocional, social. O técnico só vai existir enquanto a criança estiver praticando a modalidade. Mas a gente só valoriza o pilar técnico. E isso faz com que a criança perceba que o que ela faz é mais importante do que o que ela é. E a gente reforça isso. E quando eu pergunto, então tá, o que você conversaria com a sua criança caso não pudesse perguntar quanto foi o jogo, se ganhou ou não? Ui, acho que tem barulho aqui, né? Se você ganhou ou não, o que você perguntaria? E não raro os pais ficam em silêncio. E aí fica uma grande sugestão, como uma grande estratégia. No programa que eu estou organizando para os pais, eu coloco passo a passo para a gente trabalhar, organizar, reconhecer, saber reconhecer os maiores erros e ajudar de fato as crianças a superarem as suas dificuldades e a melhorarem as suas potencialidades, assim como os pais se comportarem de maneira mais tranquila, mais objetiva, e podendo não só aproveitar melhor a experiência com a criança, né, toda a família se divertir mais, mas também ajudá-los de maneira mais efetiva. Então, eu costumo dizer assim: o que você vai perguntar? Não sabe? Faz uma lista, coloca os 5 pilares, deixa o pilar técnico por último, e aí você vai na sequência, tá? Então, pilar físico, a criança chegou, você fala: e aí? Se divertiu? Foi legal? Você... Desculpa, esse seria emocional, né? Mas o pilar físico, foi cansativo? Foi duro? Foi fácil? Como é que foi, né? Você pode simplesmente perguntar se ela está cansada, está com fome, né? O que a gente pode fazer agora? Depois você pode perguntar: e aí, o que o treinador falou no pedido de tempo? A criança vai falar: ué, está querendo saber, né? Você pode perguntar qualquer coisa que tenha a ver com tomadas de decisão. Você pode perguntar na questão emocional: se divertiu? Foi muito legal? Alguma criança ficou com medo? Alguém se machucou? Como é que você ajudou? Como é que você ajudou seus colegas? Se você estava... Não importa onde a criança está. Se ela está no banco, ela pode ajudar os colegas. Se ela está na quadra, ela pode ajudar os colegas. Se ela está revezando no jogo, ela pode ajudar os colegas. Então, é importante perguntar o que está sob o controle da criança.
O social também. Você conversou com quem? Você conversou com outro treinador também? Você conversou com algum pai do outro time? Você conversou com os pais, com algum amigo? Você ajudou alguém? Você ficou com medo, pediu ajuda? E só depois que a criança entender que tudo aquilo que envolve a vida dela é importante para você, depois você pode perguntar, e o jogo foi como? No fim, ganhou quem? Não é? E de maneira geral, eles vão contar antes, né? E isso vai evitar, numa das palestras que eu dei, um pai depois entrou em contato, mandando mensagem, dizendo que ele descobriu que o que o filho falava para ele nunca era verdade. Agora ele estava descobrindo, porque ele não conseguia ir pelo trabalho, e aí o filho falava que tinha feito tantos pontos, que tinha pego rebotes e tudo mais, e muitas vezes ele não tinha entrado no jogo. E à medida que foram ajustando essas conversas, ele foi entendendo que aquilo era fundamental. E a criança estava mentindo justamente porque não queria decepcionar a pessoa mais importante, que é alguém da família. Então isso é muito, muito importante. Agora, como é que então, Ale, a gente entendendo as expectativas de cada um, a gente entendendo o que o esporte pode de fato fazer, como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente, enquanto treinador, pode orientar esses pais? E como é que os pais podem fazer dessa experiência esportiva alguma coisa muito, muito relevante e que possa ajudar na formação da criança, além de, eventualmente, formá-la como um grande jogador, uma grande jogadora? Mais uma coisa fundamental é a gente entender esta geração e qual é a expectativa deles. Tem uma questão que é muito fundamental aqui, e a gente precisa deixar os pais cientes disso. É preciso que eles queiram vencer mais do que a gente deseja que eles vençam. E isso serve para os treinadores também. Nossos atletas precisam querer vencer mais do que nós queremos que eles vençam. E é claro que a gente quer, não é? Mas o desejo precisa ser maior na criança, precisa ser maior no atleta, porque afinal a vida é deles, não é? E essa geração é uma geração sem precedentes, e muitas vezes essa falha na comunicação afasta, muitas vezes as famílias não conhecem muito a modalidade que a criança pratica, muitas vezes os meninos não querem conversar, não querem falar como foi, existe muito conflito em dias de competição. E se a gente conseguir se aproximar mais deles, a tendência é que essas barreiras se diminuam e a gente possa de verdade encontrar o ponto onde eles vão desenvolver o máximo. Eu gosto de perguntar para os pais, quem seu filho ou sua filha seria se nenhum problema desses emocionais, ansiedade, nervoso, preocupação, se nada disso existisse ou fosse mínimo, onde é que você acredita que essa criança chegaria? E aí as respostas são surpreendentes, né? Essa geração é uma geração que eu gosto de falar que é a geração do efeito Google. Eu não sei se vocês já ouviram o termo, mas o efeito Google é o efeito de um mundo que é um mundo mais veloz do que o meu. Eu estou aqui na casa dos 40 e poucos anos. É um mundo muito mais veloz, né? Você precisa de alguma coisa, você pede pelo celular, você pede uma pizza pelo celular, você conversa com seu amigo na hora que você quiser, de onde você estiver. E esse mundo muito veloz, ele gera conveniência, não é? Ele facilita muito o entretenimento e ele te traz tudo de mão beijada. Só que isso tem uma consequência, e a consequência disso é que um mundo veloz faz com que a gente não desenvolva algumas habilidades como paciência, como tolerância, e a gente está vendo o mundo afora, o quanto isso está diminuindo. A gente trazendo tudo de mão beijada, né, tudo muito fácil, faz com que as crianças percebam que trabalhar duro, trabalhar disciplinado, ter que abrir mão de muita coisa, é bobagem, afinal está tudo ali à disposição de mão beijada para a gente. Então, trabalhar duro, ter disciplina, tudo isso faz com que tudo aquilo que a gente sabe que é fundamental na formação não só de um jovem atleta de alto desempenho, mas de uma pessoa de alto desempenho,
não vai desenvolver. Um lugar que é de entretenimento gera muita distração. E um lugar que tem muita distração faz com que a pessoa tenha dificuldade de manter o foco. Ale, o que isso representa no esporte? Talvez você aí que seja treinador perceba que as crianças estão com menos capacidade de concentração, e aí a gente fala, concentra, atenção, mas a gente não treina concentração e atenção, porque antigamente isso era muito natural, a gente aprendia isso de forma muito natural. Nosso modelo de educação era um modelo de sentar, prestar atenção e a gente usar aquilo dali 10 anos. Então a gente aprendeu a esperar e a ter paciência e a manter o foco só naquilo. Mas hoje é muito difícil, as abas estão todas abertas, como abas de computadores, né? Então a criança ela tem menos foco, ela é menos ambiciosa porque ela não gosta muito de se dedicar demais a alguma coisa, não porque ela simplesmente não queira, mas porque fica com essa sensação que você se dedicar exclusivamente a uma coisa vai te fazer perder muitas outras, porque esse mundo digital mostra o tempo todo que tem muita coisa acontecendo. Então isso dificulta, a gente tem problemas de responsabilidade e exigência com a juventude hoje dentro das quadras, a gente tem problema de conseguir manter o foco, a gente tem problema de baixa treinabilidade ou a disponibilidade de aprender, de ouvir bronca, ou de ouvir simplesmente correções, ou de ouvir os colegas. A gente tem um empobrecimento das relações humanas, o que dificulta entre os colegas, dificulta as relações das crianças, às vezes, com os treinadores, e tudo isso somado pode levar a uma maior evasão, porque perde-se a motivação ou a criança simplesmente não lida bem com a pressão. E nem precisa ser uma pressão gigantesca. A partir do momento que ela acredita que tem muita coisa para fazer e o que ela faz de errado pode definir quem ela só vai procurar aquilo que ela consegue fazer. Então isso são coisas que estão se refletindo na quadra. Como que a gente precisaria agir de modo a formar atletas mais bem intencionados ou que tivesse aquela pegada, como a gente fala aqui no Brasil, garra, né? A gente precisa desenvolver essas habilidades que não estão sendo desenvolvidas na nossa própria cultura atual. Então eu preciso melhorar a atenção, eu preciso melhorar todas as habilidades sociais, eu preciso ensinar pais, crianças e treinadores a como resolver conflitos, como ter conversas difíceis, como ser um bom companheiro de equipe, que papéis eu tenho que fazer, quem sou eu dentro da minha equipe, como que eu gerencio medo, ansiedade, nervosismo, raiva, impaciência, como que eu faço para conseguir manter o foco no meu trabalho. Tudo isso é nossa obrigação hoje. Então eu acredito que mais do que nunca nós precisamos estar ali presentes e nos apresentarmos para os pais, para outros colegas e para os atletas, para que todos nós possamos entender cada um o seu papel e entender essas mudanças, que são mudanças de comunicação, mas que a nossa função continua sendo a mesma, de orientá-los para a vida futura e, enquanto treinadores, de formá-los para a vida esportiva, né? E, bom, então tá, Lê, mas para a gente partir para um encerramento desse bate-papo, o que eu poderia sugerir então para os pais, se você quiser fazer uma discussão dessa com os pais do seu clube, eu vou sugerir 6 ideias, porque no meu programa para os pais eu coloquei 120 ideias, são estratégias, são métodos, tem exercícios adaptados de coaching, exercícios ligados a comportamento, exercícios mentais, de treinamento de mental toughness e linhas gerais de comportamento. Então, eu acho que o mais importante é esse alinhamento e a gente mostrar para os pais algumas coisas. Por exemplo, esses 6 itens eu considero fundamentais para a gente partir aqui para se tiver algum questionamento, tá? Primeiro, orientar os pais que é necessário saber escolher um bom programa esportivo e um bom treinador, mas para a sua criança. Não necessariamente o melhor programa ou o melhor treinador da sua cidade, do seu país, seja o melhor treinador
para a sua criança. É preciso entender quem é a sua criança, é preciso ter clareza de que tipo de pessoa você quer formar para o mundo, e normalmente as pessoas não têm clareza, não são só pais, tá? De maneira geral, as pessoas não têm clareza de que tipo de pessoa desejam ou formar ou até mesmo ser. Né? Como essa pessoa é, como ela fala, se veste, como ela sente, como ela se comporta, como ela interage, não é só como ela joga. E isso surpreende muito os pais. Então, é preciso saber escolher um bom programa, e esse programa ele tem que estar alinhado com aquilo que você espera para a criança, com aquilo que o treinador espera dentro de um clube. Se eu não tiver clareza, qualquer coisa serve. Não é? E aí a gente cai sempre nessa questão cultural que vai me ditando o que é importante. Né? Eu digo para os pais, o professor Dante fala muito isso também, né, nas falas dele, que quando a gente vai colocar uma criança na escola, ninguém liga para a escola e fala assim, viu, vou matricular meu filho aí amanhã, ele está indo, foi indicação de um amigo, e amanhã ele começa, tchau, desliga. Não. Você vai até a escola, você conhece o diretor, você conhece as dependências, você vê qual é o método, você pergunta para outras pessoas, não é? Mas no caso do esporte não necessariamente é assim. No caso do esporte você ouve dizer que o time é bom, ou então que aquele é o único lugar que você tem para levar, e você simplesmente leva a criança. Muitas vezes não se pede currículo do treinador, não se pede para entender a filosofia do treinador, porque não é uma questão de estar certo ou errado, mas é uma questão de ser adequado ou não para aquilo que você deseja para a sua criança. E aí eu costumo dizer assim também, você não chega lá na diretora 2 dias depois de matricular a criança na escola e fala, e aí diretora, você acha que ele vai ser prêmio Nobel da Paz? Né? Você não faz isso, porque a criança vai ficar 12 anos dentro da escola. Mas, numa quadra de basquete, não é raro, alguns dias depois de começar a fazer atividade, os pais chegarem para mim ou para vários colegas e falarem, e aí, Ale, leva jeito? Vai virar jogador? Vai virar jogadora? Como se aquilo não fosse um processo. E muitas vezes ficam bravos ainda, que a gente fala, mas não dá para saber. Poxa, mas você está há 26 anos na quadra, você deve bater o olho e já saber. Não tem como, a gente está num processo de desenvolvimento. Existem probabilidades, mas a gente só vai saber se a gente entregar o melhor, se a criança se dedicar no melhor, se a família fizer o melhor que puder, para só depois a gente poder observar os resultados, não é? Mas de maneira geral eles chegam lá e perguntam, né? E se não foi 2, 3 dias depois, é 2 semanas depois, não é? Mas uma vez que você escolheu um bom programa, escolheu o treinador adequado para sua criança, o ideal é sempre orientar os pais, e isso é fundamental. Deixe para o técnico a função técnica. Você pode inclusive ser um treinador, mas é importante que os papéis sejam compreendidos pela criança, de maneira a não sobrecarregá-la, de maneira a ela entender aonde está o treinador, que ela pode tomar sua bronca, pode receber seu elogio, pode ser divertido, pode ser mais difícil, mas ela precisa ter esse ambiente em casa, acolhedor, de pai, de mãe, de avó, de tia, de familiar, que é responsável e apoiador por ela. Se ela chegar em casa e tiver outro treinador, as coisas começam a se acumular e ela pode não ser capaz de dar conta disso. Então, uma vez que escolheu o treinador, deixa para o treinador a função de treinador. Isso é fundamental. Então, tá, Ale, mas então, como é que eu vou me comportar no dia do jogo, por exemplo? Né? É muito importante que a gente tenha claro essas questões do pessoa, processo, resultado. Eu gosto de chamar de sistema PPR da excelência, pensar primeiro na pessoa, organizar o seu processo e observar esse resultado, para que a gente lá na arquibancada não replique esse modelo de só pensar em resultado, não é? Porque quando eu estou lá na arquibancada gritando o tempo todo, chuta, passa, vai, vem, quando eu estou brigando, quando eu estou lá do outro lado, o que eu estou dizendo, na verdade, para minha criança é, olha, você não está sendo capaz de tomar suas decisões sozinhas, eu estou aqui te ajudando, para o seu bem, não é? Seu treinador não está vendo isso, tá? Claro que a gente não diz isso, mas essa é a mensagem, não é? E
é muito importante que a gente saiba que, especialmente em dias de competição, é preciso ser um familiar modelo. Eu gosto desse termo, do familiar modelo. Eu gosto que as famílias, esse ano eu ia colocar, agora a gente está em quarentena, na reunião a gente tem o estatuto familiar esportivo para que a gente se comprometa com alguns comportamentos, né? Então é importante que eu seja exemplo. Ale, eu não posso torcer? Claro que a gente pode torcer, mas a gente precisa se preocupar especialmente em auxiliar antes da competição a criança a focar naquilo que ela tem controle, sua alimentação, seu uniforme, seus pertences, o horário que ela chega, conversar com os colegas, o sono, tudo isso está sob o controle da criança e você pode e deve estimular. Né? Chegando lá, a gente não ficar naquela de deixa eu só te falar mais uma coisinha, só uma dica. O que a gente faz, na verdade, nessa hora é dizer, olha, você pode achar que estava preparada, mas não está muito, tá? Então precisa melhorar isso daqui. E aí, às vezes, a confiança que estava maior dá uma caidinha. Então, deixa a criança tomar suas decisões, inclusive errar, se for o caso, né? Durante a competição, a gente está sempre disposto a aplaudir não só a nossa criança, a aplaudir a todos de maneira idêntica, a valorizar a todos de maneira idêntica, a ser cordial também com os pais do outro time. E aí muita gente fala para mim, Ale, mas é difícil, tem um outro clube que é mais rival, aí os pais discutem, já deu briga. Alguém precisa se posicionar no sentido de entender que é muito mais do que só um jogo. A gente está falando da formação de pessoas que vão ter alto desempenho na vida. Então isso é fundamental. Depois do jogo, né, quando eu posso gritar lá? Sim, procura sempre gritar ou torcer sem orientar, sem a gente estar com aquele joystick na mão, sabe, de videogame, chuta, passa, vai. Deixa a criança tomar suas decisões, confia no trabalho do treinador dela, e aí torce, né? Torce sem dar orientações, né? E de preferência sempre de maneira muito positiva. E depois dos treinos, dos jogos, desculpa, pensar naqueles 5 pilares seria muito, muito importante, né? Tem uma estratégia que eu gostaria de deixar aqui para vocês e duas armadilhas para evitar cair, que eu acho fundamental. Primeiro, a estratégia de um pesquisador americano, que ele diz assim, a melhor coisa que a gente pode dizer para uma criança antes, durante e depois de uma competição, antes, durante e depois dos treinamentos, é uma frase simples, que diz assim, eu adoro ver você jogar. No caso, porque ele também falava sobre basquetebol, mas a ideia é que a gente use o verbo que a criança seja capaz de executar. Você pode dizer, a minha criança joga pouco, então eu adoro ver você participar do seu time, eu adoro ver você ajudar os seus colegas, eu adoro ver você levar água para o seu colega, eu adoro ver você puxar o alongamento, alguma ação que é verbo, que a criança tenha domínio, porque quando ela realiza, ela sabe que você a ama não só pelo resultado estatístico que ela faz, mas especialmente por quem ela é, né? E duas das grandes armadilhas que acontecem e que eu gostaria muito que se orientassem os pais para que eles não caíssem, é o que eu chamo de status emprestado e de síndrome do avatar. Pode ser que não aconteça aí no seu clube, tá bom? Isso acontece em algum lugar aqui no Brasil, mas o status emprestado é que chega um dado momento em que as famílias, às vezes, mãe, pai, se envolvem demais com a vida da criança e aí elas passam a ter um cartão de visita com a sua criança. Ou seja, se a sua criança é aquela que se destaca, que faz pontos, que vai bem no grupo, um pai conversando com o outro, uma mãe conversando com a outra, né, diz assim, oi, você é quem? Aí eu não digo que eu sou a Alessandra, eu falo assim, eu sou a mãe do Pedro, porque o Pedro é o garoto que faz pontos ou que está indo bem. E aí eu empresto essa autoridade da criança, porque afinal ele é o destaque, né? Isso me dá um status, os outros pais falam, é a mãe, é o pai do jogador principal, da jogadora principal.
Se a criança não vai bem, ou se a criança às vezes reveza ou tem alguma dificuldade, muitas vezes os pais, e eu já vi, e a gente já discutiu isso várias vezes nas palestras, muitas vezes os pais usam seu próprio nome. Ah, oi, eu sou a Alessandra, né? Ah, mas você é mãe de quem? Aí, se insistir, a pessoa fala. Porque também assume esse status de que a criança é menos conhecida ou menos destacada no grupo dela. E isso gera nela talvez o mesmo sentimento da criança, de ficar um pouco mais tímido ou de não querer muito julgamento. E é muito interessante porque isso acontece especialmente entre os pais do mesmo grupo, né? Não sei se acontece aí, mas é importante se perceber isso, porque isso é um dos indicadores para a criança, né, de que você está muito ligado com aquele resultado que ela apresenta. A outra armadilha, que é muito mais comum do que se imagina, é quando a mãe ou o pai vivem através da criança. É muito comum a gente ouvir assim, olha, é ex-jogador, então se projeta na criança. Ou então, ah, é uma jogadora frustrada que não conseguiu ficar famosa, então agora está se projetando na criança. Isso é comum a gente ouvir. Mas acontece que a realidade é que você se envolver demais ou se projetar é muito mais comum do que se imagina. Porque é muito comum, e aí é importantíssimo orientar as famílias, é muito comum a mãe, o pai, a avó, seja quem for que acompanhe essa criança frequentemente, sentir a mesma coisa que a criança sente. E isso é que é a síndrome do avatar. Tudo bem você ficar feliz quando a criança está feliz. Tudo bem você ficar chateado se a criança caiu ou se a criança saiu da quadra, né? Tá tudo bem. Mas você sentir a mesma emoção da criança indica que você está envolvido emocionalmente demais e isso pode futuramente prejudicar a criança nas expectativas, no nível de ansiedade. Se ela quiser depois desistir ou quiser fazer uma outra coisa, ela pode ficar com medo de decepcionar você. E acontece muito. Então a criança erra uma cesta, tem pai e mãe do lado de fora que sofre como se eles tivessem perdido aquela cesta. Se a criança cai e se machuca, é claro que existem níveis, né? Existem níveis de lesão, mas se a criança se machuca, tem mãe que fica desesperada do lado de fora. Se a criança sai do jogo porque o treinador tirou, a mãe fica, o pai fica maluco, como se ele tivesse ido para o banco. E aí eles gritam, coloca esse, coloca aquele, né? E isso é muito, muito nítido e muito mais comum do que a gente imagina. É muito comum, por exemplo, a mãe tá filmando, tá lá com o celular gravando, a criança sai, pum, desliga. Desliga. E a criança saiu logo, não me interessa mais. Ou seja, ela tá tão projetada na criança que também fica chateada porque a criança saiu e pronto, acabou. Não vou mais brincar disso, né? A gente tem que tomar bastante cuidado porque tudo isso significa que a gente pode estar mais prejudicando ou reforçando um modelo mental que não vai ajudar essa geração nova e nenhuma outra, na verdade, não vai ajudar nós enquanto treinadores e que a gente precisa, mais do que tudo, valorizar a pessoa, ter clareza de quem eu desejo formar, de quem eu desejo ser, para que a gente construa um plano efetivo, um passo a passo, para que eu saiba que habilidades eu tenho que aprender, para finalmente observar resultados. Eu costumo dizer que pais que desejam que filhos atinjam alto desempenho estão certos, mas filhos de alto desempenho precisam de pais de alto desempenho. Assim como treinadores que desejam ter equipes de alto desempenho, não importa o nível, tá? Eu gosto de chamar alto desempenho o máximo possível daquele grupo dentro daquilo que eu estou fazendo. Não importa se é uma vez por semana, se são 5 vezes por semana, se é um campeonato nacional ou se é alguma coisa simples, né? O importante é eu chegar ao máximo daquilo que eu estou me propondo. Então nós como treinadores também, para termos jovens atletas, jovens alunos de alto desempenho ou atingindo a excelência,
nós, enquanto pessoas, precisamos ser pessoas de alto desempenho também. E isso significa que a gente tem que ser modelo, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que conseguir nos 5 pilares estar muito bem, para mais do que falar, a gente demonstrar, porque as crianças, muito mais do que nos ouvirem, elas nos modelam, não é? E eu preciso, claro, ser um grande modelo para as minhas crianças. Dessa forma, quando a gente diz, quando os pais, né, falam para mim, quero que minha criança seja feliz, eu digo, isso é bom e isso é meta, porém isso é resultado. Se você só deseja que a sua criança seja feliz, você está só olhando para o resultado. E resultado não está sob nosso controle, e resultado a gente só observa. Você precisa, então, saber quem é a pessoa, como ela precisaria ser e o que ela precisaria fazer para ter uma probabilidade maior de ser uma pessoa feliz. Caso contrário, a gente só vai torcer. E tudo bem você ser o fã número 1 do seu atleta, do seu filho, mas se você não tiver um plano, se você de fato não assumir o seu papel de orientação, de preparação, de capacitação, seja do atleta, dos pais, de você mesmo, a gente vai só ficar na torcida, só olhando para resultados e aumentando as nossas probabilidades de ficar frustrado. Eu acho que a gente só se desilude quando a gente se iludiu primeiro. Então, mais do que tudo, o que eu gostaria hoje de trazer aqui para vocês é essa mensagem de que antes de desejar que nossos atletas, os nossos filhos, os nossos alunos sejam de altíssimo desempenho, nós precisamos ser e nos tornarmos pessoas de altíssimo desempenho. Mais do que se preocupar com resultados que não estão sob nosso controle, a gente precisa ajudar a desenvolver as pessoas e a gente precisa se tornar capaz de sermos mentores, preparando outros mentores, que são os pais, e preparando novos líderes, que são os nossos atletas, para a vida e especialmente para a vida esportiva. Se eles conseguirem ter essa mentalidade mais resiliente, mais disciplinada, conseguirem desenvolver mais foco, conseguirem reduzir as ansiedades, os medos, o nervosismo, se os pais conseguirem reduzir as preocupações e olhar o esporte como de fato ele é uma ferramenta poderosa de crescimento, eu tenho certeza que talvez a gente não acerte em tudo, é verdade, mas que a experiência esportiva vai ser de muita grandeza e de muito crescimento, não só para a criança, mas para toda a família. Eu espero que tenha feito sentido. Se alguma ideia que a gente discutiu aqui fizer sentido para você, replique para as suas famílias, para as famílias dos seus alunos, para os seus amigos, não é? E se você quiser saber mais sobre o trabalho ou sobre as dicas, as orientações, a minha página Leminati está à disposição, logo o site vai estar no ar, se vocês entrarem lá ele já está no ar, ainda não está oficial, aleminati.com.br. Eu tenho um canal, o projeto Super Coordenados, que vai estar mais voltado para os exercícios físicos, e o Aleminati Treinadora, mais voltado para essas discussões e as reflexões tão importantes para que a gente possa alinhar cada vez mais as nossas conversas e gerar reflexões que possam contribuir para a formação dos nossos atletas, que é o que mais nos interessa a todos, mas que também nos levem a crescer como pessoas, tanto pais quanto nós treinadores. Queria agradecer muito, muito ao Hector, é um prazer gigante estar aqui representando o Rio Brasil. Eu espero de verdade que quando tudo isso passar, a gente possa estar juntos pessoalmente, que a gente possa diminuir essas distâncias, né, e chegar a dar esse abraço que hoje em dia está tendo um valor incomensurável aí, né? Então, meu mais forte abraço a cada um de vocês, fico à disposição para perguntas, se quiserem me chamar lá no grupo, enfim, na minha página pessoal, na Leminati. Espero que tenha sido um tempo proveitoso e que alguma ideia possa ter contribuído para vocês aí. Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.